relação ao que o Andrés falou do Thiago Neves, porque como eu gravei com ele ontem, a gente terminou, Flavinho, era quase 6 horas da tarde, e a notícia do Thiago Neves estava pipocando, o Andrés foi enfático. Depois, na entrevista, né, aquilo foi só a resposta. Ele falou, hoje não. E aí ele explica, lá na entrevista hoje, meia-noite, vocês vão ver ele falando, quando eu fui atrás, mas ele preferiu isso, preferiu aquilo, hoje não dá mais. E o Thiago Neves ontem também, Pascoal, ele me ligou ontem à noite. E eu falei, você saiu do Grêmio? E ele pegou e falou para mim o seguinte, ele falou, olha, segundo o Thiago Neves falou para mim ontem, viu, Pascoal? Eu não recebi nenhuma ligação, eu não recebi nenhuma notificação, ninguém me avisou que eu fui demitido. Isso o Thiago Neves me contou ontem à noite, Pascoal. Eu falei, mas já saiu em tudo que é lugar que você foi mandado embora? Ele falou, pois é. Mas segundo ele me falou, Pascoal, mano, ele falou, ninguém me ligou. Eu não tô sabendo que eu fui mandado embora. É melhor que ele ouça de um dirigente do Grêmio, né? Que o dirigente diga a ele. Eu não acho nunca legal vazar a notícia antes de você falar para a pessoa. Mas isso acabou acontecendo. É trabalho do jornalista, é o nosso trabalho de conseguir informação. A gente também dá informação aqui, às vezes as pessoas ficam irritadas dos clubes e as coisas se confirmam, né? E agora, eu acho que é legal que a diretoria do Grêmio o chame lá e o informe a respeito disso. Vamos fazer a rescisão do seu contrato. Né? Que isso seja feito olho no olho do dirigente do Grêmio com o jogador. Agora a notícia vazou, estava todo mundo sabendo, está todo mundo sabendo, né, do que vai acontecer. Se ele não saiu ontem, hoje vai ser oficializada a saída dele sem problema nenhum, porque depois de um vazamento tão grande do que aconteceu, do posicionamento das pessoas, acho muito difícil se voltar atrás nesse processo do Thiago Nunes. E eu lamento que ele não tenha seguido no Grêmio, lamento. Porque às vezes o jogador não está num bom momento. Às vezes, eu acho o Thiago Neves bom jogador, cara. O Thiago Neves participou de 2 decisões recentes de Copa do Brasil, foi protagonista em 2 decisões de Copa do Brasil. Puxa vida, será que esse cara não consegue jogar? Não tem mais recuperação? Não tem o que ele possa fazer? E vale isso para muitos outros jogadores. A gente perde a paciência com muitos deles, claro que sim. Mas, puxa vida, o cara recentemente foi campeão da Copa do Brasil mostrando futebol. Agora, no Grêmio pode não ter jogado, a torcida se revoltou, a imprensa se revolta, o dirigente não tem mais alegria de vê-lo. Fala, não escutei, mano, perdão. Jogador de barriga cheia, Pascoal. Jogador de barriga cheia costuma não correr mais. É igual o gato lá quando ele vive lá com o dono do armazém. Cada um que passa joga uma fatia de mortadela pra ele. Então ele não tem mais a coragem de sair pra caçar. Ele fica deitado em cima do saco de arroz lá esperando alguém jogar uma fatia de mortadela pra ele. O Thiago Neves, eu concordo com você, Pascoal. É um cara que tem muita técnica, mas cabe a ele mostrar essa técnica. No Cruzeiro, mas aqui tinha um mau ambiente, aconteceu um monte de coisas, queimaram ele. Ganhou uma chance no Grêmio. O Renato Gaúcho, inclusive, ele falou uma frase emblemática, Pascoal. Lembrem-se, quando estavam negociando, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, não vai. O Renato Gaúcho falou, dá o Thiago Neves na minha mão. Vocês lembram que ele falou isso? Ele falou, dá o Thiago Neves na minha mão, vocês vão ver o que eu vou transformar esse jogador. Cadê o Thiago Neves? Fez o que no Grêmio? Gente, convenhamos. O Grêmio tem um garoto lá também, o Jean-Pierre, que tá jogando muita bola, bom jogador, promissor, mas o Thiago Neves é aquele cara que poderia estar atuando em outras funções. É um cara versátil. Agora, a cada clube que ele vai sempre tem uma desculpa por que ele não jogou. A última imagem que ele deixou no Cruzeiro, Pascoal, por mais que ele tenha sido vitorioso, eu concordo, mas a última imagem que ele deixou lá foi ruim. Tanto que ele saiu. Não, mas quem que deixou imagem boa? Quem é que deixou imagem boa no ano passado, no Cruzeiro? Fala um rapidinho que deixou imagem boa no Cruzeiro no ano passado. Fábio, Léo. Peraí, Flavinho. Cadê o Flavinho? Deixa eu ver o Flavinho aí. Tá aqui? Sabe o que é? Sabe o que é? Flavinho, sabe o que eu acho estranho? É o seguinte. Quem pediu a contratação do Thiago Neves foi o Renato. O Renato nunca escondeu que adora o Thiago Neves. Ok? Não é nenhuma informação sigilosa.
O Thiago Neves ontem, Flavinho, falou pra mim, falou, olha, ninguém me ligou, ninguém me avisou, eu não tenho um papel, não tenho nada. Porque eu falei, você foi mandado embora. Ele falou, mas ninguém me falou. Não é muito estranho que nem o Renato, que pediu a contratação dele, que é um cara que gosta dele, nem o Renato ligou pro Thiago Neves para falar, Thiago, ferrou, você tá saindo. Não tem alguma coisa aí, não tem alguma coisa que tá faltando aí, não? Mas aí é decisão da diretoria, não é decisão do treinador, Benja. Pascoal, mas o treinador é comunicado e ele fala com o jogador que ele indicou, o Pascoal. O Benja tem razão. O Renato tem peso às de vezes não presidente fala. do Grêmio, Pascoal. Lógico. Às vezes não fala, não. O treinador fala para os caras, então vocês falam para ele. Eu perguntei pro Flavinho. Às vezes o treinador faz isso. Eu perguntei pro Flavinho. Eu perguntei pro Flavinho, Desculpa aí, todo Flavinho. mundo respondeu, menos o Flavinho. Prazer, Ô, Flavinho, desculpa, Flavinho. Desculpa, Flavinho. É verdade. Não, mas mas eu entendo que o Pascoal quis dizer pela maneira de trabalhar dos clubes, né? Alguns clubes realmente acontecem assim as coisas, mas é muito esquisita. São duas coisas muito esquisitas nesse caso. Primeiro, a não utilização praticamente do Thiago Neves pelo Grêmio. Que foi um pedido pessoal do Renato. E acho que é um jogador que poderia render bem, né? Segundo, o jeito que está saindo. Quer dizer, está todo mundo noticiando isso, lá no Sul, principalmente. E o jogador fala com você, Benja, ontem à noite e diz que não foi avisado, né? É o último a saber. Saberá, com certeza. Agora, não sei se saberemos o que aconteceu internamente. Porque, sério mesmo, eu achava que o Thiago Silva ia ser um daqueles caras ressuscitados pelo não, esse Renato é o Thiago Gaúcho, Neves. um cara muito o Thiago importante. Silva joga na Europa. Desculpa. São tantos. Desculpa. O Thiago Neves, eu achei que o Thiago Neves seria um daqueles ressuscitados pelo Renato Gaúcho, porque é o tipo de jogador que o Renato traz do fundo da piscina, né? E bota para jogar bem. E ele é um jogador muito talentoso. Não sei o que aconteceu, né? A gente não consegue apurar ainda o que aconteceu internamente, mas não jogou e vai sair, né? Isso parece muito claro. Os bastidores dessa história, se os envolvidos resolverem falar um dia, a gente vai saber. Se eles mantiverem o silêncio, por enquanto a gente não tem informação. Você conversou com ele ontem, Benja. Imagino que você tenha perguntado o que está acontecendo aí, né? E imagino que ele não tenha respondido nada também. Eu até perguntei para ele, eu falei, olha, você quer... Eu falei para ele, viu, Pascoal, olha, Thiago, você quer entrar no ar, você quer falar alguma coisa? E ele falou para mim, olha, eu falaria com o maior prazer. Mas como é que eu vou... Estou te falando o que ele falou para mim, gente. Então, cada um pode acreditar, não acreditar. Eu tenho que retratar o que ele disse para mim, Flavinho. Eu falei, você quer entrar no ar? Você quer se manifestar de alguma coisa? E o Thiago Neves falou para mim o seguinte, falou, mas, ô Benja, eu vou falar o quê? Como é que eu vou entrar no ar e falar se eu fui mandado embora, se eu não fui... eu não sou comunicado em nada. Eu não tenho uma ligação, não tenho e-mail, não tenho nada. Eu vou entrar no ar e falar o quê? Ok. Ô Benja, eu só queria recuperar, não sei se a gente tem essa, pedi isso agora, é até uma crueldade com o Murilo, mas a gente apresentou aqui nos canais Fox Sports ao longo, depois do jogo do Grêmio contra a equipe do Sport, o próprio treinador do Grêmio, o Renato, se manifestando da seguinte forma, quando perguntaram do rendimento do Thiago Neves, ele falou, vocês aqui no Sul têm uma mania de perseguir os jogadores. Vocês já perseguiram alguns jogadores aqui que eu trouxe. Vocês têm mania de perseguição. O Thiago Neves vai seguir. Não sei se nós temos esse trecho ainda dessa entrevista do Renato. Me parece que também o Renato sai contrariado nessa história aí. Porque se ele estava segurando a onda, estava bancando o jogador, aí a diretoria se reúne e decide mandar o jogador embora, é decisão da diretoria. Então o Renato fala, então o senhor vai lá, o seu diretor, o seu presidente, vocês vão lá e comunicam para ele, porque eu não concordo. O treinador pode até discordar, mas ele não pode desacatar a autoridade do presidente ou do diretor de futebol, já que houve uma decisão da diretoria de demitir o jogador. Ele pode não concordar, o Renato pode não concordar, pode não gostar, pode não achar correto, pode a posição dele.
Mas já que a decisão foi tomada pela diretoria, ela será cumprida. E aí o diretor é quem comunica o jogador a respeito. Se tiver essa sonora, eu não sei se é esse mesmo conteúdo, me parece ser esse o conteúdo, pelo menos o que eu tenho de memória dessa resposta dada pelo treinador do Grêmio depois da partida contra o Sport.